Amém. Apocalipse 3,14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis sentar. Irmão, a tão conhecida carta a Laodiceia, de uma igreja em que o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas antes existe um histórico. Nada acontece da noite por dia. E você, irmão, precisa entender isso. Se vier um mal sobre a sua vida, ele não é da noite por dia. Tudo é processado. Se o mal te alcançar, é porque você não deu ouvido aos avisos que aconteceram na sua vida. E também, para que você alcance as bênçãos de Deus, existe também um histórico. Você tem que ir obedecendo a Deus degrau por degrau, até chegar no degrau da recompensa. Tudo tem um processo. Nada acontece sem processo. Nada é da noite para o dia, ou do dia para a noite, como muitas vezes nós costumamos a dizer. Existe realmente um processo para que as coisas aconteçam, uma sequência de degraus. Aqui diz então: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que tu fosses frio ou quente. Ou seja, o conhecer das obras, Deus está especificando o seguinte: conheço as tuas obras, está dizendo para essa igreja: as tuas obras não são obras definidas. Você vive uma oscilação. Não é frio, que é um extremo, não é quente, que é o outro extremo. Aí ele vai dizer assim: porque tu és morno, você está no meio, você é temperado. Você não é radical em nada. Quem não é radical em nada significa que não tem postura definida com nada. O morno aqui é isso. Eu conheço as tuas obras. Você não é frio, ou seja, você não está definido, e você não é quente, nem para um lado nem para o outro você é definido, você é morno. Você não tem definição de nada. E está sendo escrito para quem? Para uma igreja, ao anjo da igreja, para uma liderança. A mensagem é ser lida para toda a igreja. Ora, mas se chegou ao ponto de Jesus olhar e dizer assim: ali está uma igreja, essa igreja tem o quê? Histórico. Porque ninguém passa a ser considerado igreja de Jesus Cristo da noite para o dia. Tem que aprender, tem que caminhar, receber instruções, entender. Então Jesus vem cobrando, se vem cobrando é porque já é tempo de ter uma postura, uma posição. Você já viu por aí
Às vezes as pessoas dizem assim, crente, diz assim, não, eu sou crente, mas eu não sou esses fanáticos que ficam por aí gritando pelas praças, ou sendo radical contra, aí dão uma série de nomes, né? Hoje está na moda o homossexualismo. Na verdade está na moda a aversão ao homossexualismo, porque nunca se viu tanta aversão ao homossexualismo desde que os gays tentaram se implantar como boneca de louças intocáveis. Então, hoje o que se diz assim? Não podemos ser radicais. Se eu não sou radical, eu não sou frio e eu não sou quente, eu sou morno. Nós temos que ser radicais. Jesus falou, a vossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Mas quando você vê assim, não, talvez, né? Não, quem sabe, né? Você não está sendo nem frio, nem quente. Você tem que ter uma postura. E para se ter postura, tem que vir a palavra e ir aos pés do Senhor. É o Senhor quem nos dá essa definição. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês não têm buscado a minha face. Se tivesse buscado a minha face, vocês seriam ou frios ou quentes, radicais. E o frio aqui, irmão, não pode nem simplesmente ser considerado algo negativo. É postura mesmo. Posição mesmo. Por exemplo, eu já falei aqui essa experiência. Eu não sabia se existia vida em outro planeta. Eu ouvia tanta baboseira, eu via tanta filmagem, tanta coisa que parecia real. Eu precisava de resposta. Eu comecei a buscar e Deus começou a me dar várias respostas sobre isso, até que chegou um dia que eu vi uma filmagem na televisão que eu disse, não é possível, será que aquilo é falso? Eu fui para o meu canto e ali o Espírito Santo me falou comigo que verdadeiramente vida só no planeta Terra e ponto final. Hoje eu sou radical. Pode vir o cientista da NASA dizer que tomou cafezinho com ET e eu vou chamar ele de mentiroso, de farsante, ou então que ele sentou na mesa com o diabo, mas com ET não. Vai me chamar de louco? Pode me chamar de louco, mas eu sou quente. Não sou morno. Eu tenho uma posição, eu tenho uma postura. As pessoas dizem assim, mas você não tolera o homossexualismo? Nem pensar. Mesmo que eu quisesse tolerar, eu sou obrigado a não tolerar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, que servem ao diabo. Sou radical? Sou terminantemente radical. E as pessoas dizem assim, mas você é um intolerante religioso. Beleza, a minha bandeira já está hasteada. Sou sim, eu sou intolerante religioso. Eu só creio numa religião, é aquela que foi edificada com o sangue de Jesus Cristo. Eu não acredito em religião edificada com sangue de bode, com sangue de cachorro, sangue de cavalo, sangue de galinha, sangue de passarinho. Não, a religião que eu sirvo, ela é regada com o sangue do Filho de Deus, e é por isso que eu tenho essa autoridade, porque o sangue que me cobre não é de boi, nem de cavalo, não é de galo, não é de galinha. Temos que ter postura, não interessa o que venha pela frente. O exército de Jesus Cristo é um exército com opinião definitiva, definida. Por isso que nós temos aqui em cima um centro bíblico de graça, você não paga nada, com boas acomodações. Troquei as lâmpadas lá de cima porque achei que estava meio escuro, para melhorar para você. Livros e mais livros, enciclopédia, e você chega lá, você diz o assunto que você quer, e ali tem livros belíssimos para te dar a lição. Temos estudos que eu nem sei mais quantos, eu não tenho nem ideia de quantas pregações nós já temos de estudos e seminários armazenados na internet. Eu não tenho nem ideia mais disso, já deve passar de uns 1000. Tudo de graça, as pessoas chegam lá e baixam de graça. Outras denominações por aí tem que entrar lá, digitar o cartão de crédito e pagar por uma pregação. As minhas são as melhores, porque eu sei que recebi do Senhor e é de graça. Não tenho meio termo, não sou amigo de político,
não divido o púlpito com o diabo, não sento na mesa com os escarnecedores, nunca apresentei um político à candidatura de governador, não foi falta de oportunidade, nunca disse esse político aqui, esse aqui é bom, esse aqui promete e cumpre, eu nunca disse isso, eu nunca me manchei com um aperto de mão com um político, nunca me manchei com isso, nunca entrei num templo da maçonaria, só se for para tacar fogo naquele lixo lá, nunca bati foto com um maçom. As mensagens estão lá, tudo de graça. Por quê? Porque a voz da restauração tem que ser radical. E quando você tem conhecimento de causa, você tem autoridade, você sabe do que fala. Você tem que ser radical, irmão. E ser radical é com postura, é com estudo. Sem estudo, sem conhecimento. Se eu perguntar para você, qual a data do descobrimento do Brasil? Você vai falar, né? Quando você falar, eu vou te questionar. Você vai me questionar, eu vou te questionar, eu vou dizer que não foi, o que você vai dizer para mim? Ei, pastor, nem adianta. Foi e ponto final. Por quê? Porque você estudou isso, você assimilou esta informação. Ninguém vai roubá-la mais de você, a menos que alguém traga uma informação capaz de suplantar a que você tem. Fora isso, você é radical. Ninguém vai dizer para você que o Brasil foi descoberto em novembro. Você vai dizer, não foi. Ninguém vai dizer para você que o Brasil foi descoberto em março. Você não vai aceitar, porque você tem estudo que te permite saber sobre isso. E sobre as coisas espirituais. Aqui vai dizer assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. E o que é esse ouro refinado no fogo? A palavra de Deus que passou por provas e mais provas ao longo da história mundial. Deus está dizendo, compra de mim ouro refinado no fogo. Meu irmão, teve um dia que a União Soviética fez uma fogueira em praça pública, milhões de Bíblias foram coletadas em toda a nação, o comunismo se implantou e quis banir, milhões de Bíblias, uma fogueira que não tinha mais tamanho. Hoje eu digo para você, pode ir na União Soviética que você encontra a Bíblia lá. A China combateu a palavra de Deus com todas as forças, e até hoje tem irmãos nossos que nós vamos encontrar no céu, que estão sendo decapitados e mortos lá, porque estão tendo ainda contato com a Bíblia, e o Espírito Santo está convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, lá na China. O Japão sempre foi a nação horrível, na questão espiritual, pois pode ir para o Japão, que você vai ver Bíblia e vai ver crente lá. Por quê? Porque esta é uma palavra provada no fogo, e ela subsiste e sobrevive a qualquer temperatura. E por que perseguem a Bíblia? Porque ela é radical. Por que exaltam a Constituição? Porque ela é morna. Com relação ao homossexualismo, por exemplo, o que a Constituição diz? Não, tudo bem, está tranquilo, vamos dar uma associação, vamos liberar uma verba do SUS, vamos priorizar a mudança de sexo, é prioridade. Nossos impostos servem para as pessoas irem lá mudar de sexo. Como todo mundo sabe, pelo menos os evangélicos, o homossexualismo é uma possessão demoníaca. Já teve caso de pessoas se arrependerem depois que se converteu, demônio foi expulso e já tinham sido mutilados. Tem casos assim na sociedade. E agora, vai fazer o quê? Irmão, a Bíblia é radical, mas a Constituição não. A Constituição é morna. Ela favorece sempre os dois lados em todos os aspectos.
A Bíblia não, a Bíblia tem postura. Se nós perguntarmos, quanto ao homossexualismo, você abre em Romanos, você abre em Levítico, você abre em Deuteronômio, está muito claro. Não vão herdar o meu reino, diz o Senhor. Isso é uma postura radical, não tem mornidão, é frio ou é quente. Mas, com relação à Constituição, você vai encontrar a tremenda da mornidão. E tem mais, às vezes a coisa é tão absurda. Sabe que se tiver 2 pessoas na fila para uma operação, uma pessoa com problema de saúde do coração, por exemplo, está na fila para ser atendido, mas tem também alguém querendo fazer uma mudança de sexo, você sabe que a prioridade é para o que vai fazer a mudança de sexo? Não importa se o outro vai morrer, é prioridade estipulada por lei. Esse é o país podre que nós vivemos. É estipulado por lei. Se a tua mãe, se a minha mãe, se a mãe de quem quer que seja estiver na fila para ser atendida, ela não é atendida. A prioridade é do cara que vai mudar de sexo. Não sabia disso, né? Estou vendo pela face de algumas pessoas que não sabiam disso. Nós vivemos num país lixo, governado por uma estaca morna, denominada Constituição. Mas o meu Senhor Jesus está dizendo aqui, porque tu és morno, o que eu vou fazer? Eu vou vomitar-te da minha boca. O que é isso? É algo abominável, algo horrendo, algo nojento, algo intragável. É isso que o Senhor está dizendo. E nós, como pessoas, irmão, eu só vou abrir um parêntese para dizer para você uma coisa. Vale a pena morrer por Jesus Cristo. Vale a pena morrer por Jesus Cristo. Como eu dizia pela manhã, eu já tenho quatro profecias dizendo que eu vou estar diante dos poderosos dessa terra. E eu já tenho orado, Deus, tem misericórdia da minha alma, que eu não engula uma vírgula, Deus. Transforma o meu espírito lá dentro, que eu quero atravessar a espada na garganta de todos eles. Deus, eu não quero fracassar nessa missão, eu não quero ter uma palavra temperada, que eles vejam diante deles o homem mais louco que o mundo já produziu, ou melhor, que a tua glória já transformou. Como eu anseio por esse dia, meu irmão, meu espírito ferve, em que eles vão chegar nessa porta. Você, por favor, nos acompanhe? Eu digo, perfeitamente, estou esperando por vocês já faz tempo. Eu serei retirado poucos tempos daqui, poucas horas eu sairei desse lugar. Mas quando eu voltar, eu mais uma vez voltarei num novo homem. E eles ficarão com uma espada na garganta, que não vai sair nunca mais. Descobrimos o perfil da esposa do delegado Henrique Pessoa, aquele que disse para mim, eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. Nós descobrimos o perfil dela. Sabe o que ela fez? Já excluiu o perfil dela. Eles sabem que não podem lutar contra a geração de Jesus Cristo. Eu sou terrível. Mandamos uns recadinhos lá, mandamos uns videozinhos de presente. Ela já excluiu o perfil dela. E tem que excluir mesmo, porque se nós descobrirmos, a gente manda os nossos presentes para eles. Um dos presentes que nós mandamos para eles é que o delegadinho Henrique Pessoa era sustentado pela contravenção do jogo do bicho, levando 18 mil por mês. E eu digo lá no vídeo, talvez seja com esses 18 mil que ele paga o diploma de advocacia da filha dele. Eu não, o estudo que eu tenho é tirado de um tanque de roupa. Meu pai nunca foi amigo de contraventor. Contraventor nunca botou pão na minha mesa. O carro que eu tenho foi Deus que me deu. A casa que eu tenho foi Deus que me deu. Seja radical, meu irmão. É com os radicais que Deus opera. São os radicais que sobrevivem. Radical que eu falo é radical no que a Bíblia diz. É isso que eu estou falando. Não é ser radical com ignorância. Eu acredito que você esteja entendendo o que eu estou dizendo.
Afinal de contas, geração Jesus Cristo não se resume na pregação de hoje. Geração Jesus Cristo já existe há 13 anos. São centenas de mensagens e estudos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se a Bíblia diz, Jesus falou, é sim, sim e não, não. Se a Bíblia diz, é assim que você tem que dizer. Você é discípulo de Jesus? A um mestre, a um servo, cabe ser igualzinho ao seu Senhor. Aí nós temos aí no mundo um monte de coisas. As constituições do mundo, os estatutos da criança e do adolescente, estatuto da mulher, Lei Maria da Penha, delegacia da mulher. Isso tudo, meu irmão, diante da glória de Deus, não passa de uma verdadeira palhaçada. O mundo precisa desses parafraseados todos para tentar se organizar, mas quando nós caímos para dentro das regras da palavra de Deus, já está tudinho organizado, basta seguir a Bíblia e nós vamos caminhar muito bem e ver a glória de Deus. O tal do delegado uma vez me perguntou para mim assim, mas o que você acha da Constituição? Falei, aquele negócio não serve para nada. Aquilo não serve para colocar o homem no reino de Deus, e o meu trabalho é para que o homem entre no reino de Deus. Aquilo para mim não presta para nada. Descobrimos uma comunidade dos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil. Descobrimos uma comunidade deles no Facebook. Mandamos uns presentes. Fomos até ameaçados de morte. Mas eles são tão fracos. Não importa o número dos adversários, eles são sempre tão fracos, que essa ameaça já está rolando um tempão, e olha eu aqui de novo. Vale a pena ser radical. Vale a pena ser radical. Então uma vez me perguntaram, mas você não tolera o homossexualismo? Eu falei, não tolero. Por que você não tolera? Porque a Bíblia não tolera. Não agrido, não bato, não discrimino, e já fui atendido por médico homossexual. Médico homossexual já atendeu meu filho, não tem problema nenhum. Chego lá no hospital, o camarada é homossexual, tá, vai consultar o meu filho, pode consultar à vontade, não tem problema nenhum com isso, a minha cabeça é totalmente livre. Agora, se tiver que conversar sobre a prática dele, eu tenho que dizer para ele, meu amigo, você vai para o inferno. Sou intolerante, não tem conversa. Agora, como profissional, como vizinho, oi, bom dia, entendeu? O cara que vai me atender no mercado lá, que eu vou passar as minhas compras, é um homossexual, ele não vai conhecer nem a minha cara feia de jeito nenhum. Se ele contar uma piada, eu vou rir para ele. Agora, se tocou na questão da prática homossexual, eu sou e quero ser o mais radical que o mundo já conheceu, porque se a Bíblia diz, eu tenho que segui-la. Amém, meu irmão? Se a Bíblia diz, eu tenho que seguir. Eu sou discípulo da Bíblia. Por que eu abandonei o espiritismo? As comidas na encruzilhada, os charutos para pombagira, as garrafas de pitu para o preto velho. Por que eu abandonei aquilo tudo? Porque este livro me transformou numa nova criatura. Eu não vou abrir mão desse livro. E é graças ao Deus vivo, o Deus dessa palavra, que eu vou ter o privilégio de falar certas verdades na cara de muita gente que pensa que é intocável, e eu vou mostrar para eles que eles não são intocáveis. Intocáveis são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Irmão, seja radical na verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira, e o meio termo, não existe meio termo. Entre o reino das trevas e o reino de Deus, não existe um muro. Ninguém consegue ficar em cima dele. E eu quero que essa pregação, eu quero até o final dela, eu quero que Deus me dê palavras para que eu possa transformar o título dessa pregação em o radical, o intolerante, o fanático. Eu quero todos esses títulos para mim, irmão. Eu quero todos eles para mim.
Uma vez alguém me perguntou: você é crente? Sou. Mas você respeita a religião dos outros? Falei: não respeito a religião de ninguém. Religião só respeito aquela cuja fé é exercida no Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Não, mas não pode ser assim. Não pode ser assim, tudo bem, mas eu sou assim. Mas por que você é assim? Muito simples. Quer saber por que eu sou assim? Quem morreu pela humanidade na cruz do Calvário? Foi o Tranca-Rua? Não. Foi a Pombagira? Não. Foi o Preto Velho? Não. Foi a Maria Mulambo? Não. Foi o Sete Flechas? Não. Foi o Exu das Almas? Não. Foi o Tranca-Rua? Já que não foi nenhum desses vagabundos, eu não tenho nada com eles, meu negócio é com Jesus Cristo. Não sou obrigado a respeitar a ignorância de ninguém. Você não respeita a fé dos outros? Não, eu respeito os outros. Eu respeito a pessoa, a personalidade. Fé, eu só respeito aquela que é exercida no unigênito do Pai, no Todo-Poderoso. Nós temos que ser radicais. Temos que ser radicais. Não foi graças à prisão que muitos de vocês conheceram o ministério e vieram parar aqui? Quem aí veio para cá por causa da prisão? Aí. E uma alma vale mais que o mundo todo, né, irmão? Então, se eu pudesse ser preso pelo menos uma vez por mês, valeria a pena. Se cada vez que eu for preso, um vier para o ministério, num mês, num ano, 12 vezes preso, poxa, já pensou se cada prisão minha gerasse pelo menos um? Mas e os e-mails que eu recebo? Uma vez eu recebi um testemunho tremendo, irmão. Um testemunho tremendo, em que a pessoa dizia assim: pastor, eu acompanhava os seus trabalhos, mas não levava muito a sério o que você dizia, não. Mas depois que eu soube que você estava preso, eu falei: não acredito. Preso por quê? Aí que eu fui prestar atenção no que realmente você dizia. Hoje eu sou um discípulo da geração Jesus Cristo. Irmão, aí aqui diz: olha, se você é morno, não é frio nem é quente, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, pois tu dizes, sabe o que? Sou rico, abastado, não preciso de nada, mas você nem sabe que você é um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Por que ele não está? Jesus está dizendo assim: você nem sabe, a expressão aqui na minha Bíblia, a revista atualizada diz, você nem sabe que na verdade você é um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você não sabe nem isso. Você não sabe discernir nem a tua própria vida. Você não sabe discernir nem a tua própria condição. Você não sabe discernir a situação em que você vive. Você é um morno. E se você é um morno, você não está definido com nada. O que eu estou vendo na sua vida é que você sequer percebe a sua própria infelicidade. Quem dera, Jesus está dizendo, que você fosse frio ou fosse quente, que tivesse uma posição, uma postura definitiva. Sabe, irmão, posturas definitivas. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, cresceu e ensinou estatutos e mandamentos. Estatutos e mandamentos são aqueles que nos dão posições definitivas. Exemplo: não matarás. Acabou. Vamos argumentar sobre isso? Não tem argumento. É posição definitiva. Não matarás. Não furtarás. Que argumento vai ter? Não tem argumento. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Não tem argumento. A Bíblia nos traz conceitos para termos posição definitivas, posturas definidas. Paulo no Novo Testamento vai ampliar, entre aspas, ampliar, né? Traduzindo os conceitos, ele vai falar para as pessoas não serem, usa uma palavra complicada, paroleiros, né? Traduzido por fofoqueiros ou que fala demais. Ele vai dizer que não
vai repetir o que diz os Salmos, para não se deter nos caminhos dos pecadores. Tem que praticar os frutos do Espírito, tomar cuidado com as obras da carne. Qual é o objetivo? Nos levar a ter posições definidas. Então, irmão, vá para a palavra. Vá para a palavra, que você vai ter posições definidas. Se alguém vier falar comigo sobre aborto, porque não sei o que do aborto, o que você pensa? Eu penso isso, isso e isso. E o homossexualismo, eu penso isso, isso e isso. O espiritismo é isso, isso e isso. O catolicismo é isso, isso e isso. A universal é isso, isso e isso. A mundial é isso. Tem que ter postura. Você tem que ter posição definida. E aí vão dizer assim, você é muito radical. Aí você solta foguete, meu irmão. Quando disserem que você é radical, aí você diz assim, opa, atingi o alvo. Porque o crente tem que ser radical. Por que que o crente é perseguido desde o começo da história da fundação da igreja? Não é porque as pessoas dizem assim, tem que se curvar a César. Não, eu só me curvo diante de Jesus Cristo. Como é que é? Não vai se curvar a César? Mata ele. Pode matar, mas não vai ver os meus joelhos se dobrarem. Não é uma posição definitiva? Estevão foi rodeado, queriam que ele falasse de um jeito, ele falou de outro. Apedrejaram, mataram Estevão. Ele diz assim, eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Estevão foi abatido, caiu em terra, mas Jesus já estava de pé para recepcioná-lo. Posição definitiva. Tentaram persuadi-lo. Então, meu irmão, compra do Senhor ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir. Veja bem no verso 18, eu te aconselho que compres ouro refinado pelo fogo. O que é o ouro refinado pelo fogo? É a palavra purificada, vou assim usar essa expressão que não é lá muito adequada, mas nós entendemos, a palavra purificada de Deus, ou seja, é uma palavra que foi provada de tal maneira nas chamas do fogo, que ela ficou essencialmente pura. Ela não dá, num termo dela, não dá margem para dois pensamentos diferentes. Os mandamentos do Senhor são coisas muito definidas. Não dá para confundir a postura de Deus. O que será que Deus pensa sobre isso, sobre aquilo outro? Você abre a palavra, o Espírito Santo diz assim, ele pensa assim, assim, assim. É sempre definido. Mas como que se consegue isso? Comprando o ouro refinado no fogo. Como que se compra esse ouro? Abrindo a Bíblia e estudando, porque o meu povo, diz a Escritura, perece por falta de conhecimento. Aí ele vai dizer, vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. As pessoas que não têm postura definidas, elas são como cegas. Aí está dizendo, você precisa até de colírio para você enxergar. Você é um cego, você é nu e não vê que é nu. Você é cego e não vê que é cego. Sabe por quê? Porque você é um morno, a sua postura não está definida. E porque você é morno, sem postura, eu vou te vomitar da minha boca. Você não vai sobreviver, você vai ser rejeitado. Você já esteve em mim, eu vou botar você para fora. Eu vou te vomitar da minha boca. Eu vou te rejeitar, porque você não tem uma postura definitiva. Você é questionado pelo político, você se comporta de um jeito. Você é questionado pelo mendigo, você se comporta de outro jeito. Como se a alma do político valesse mais do que a do mendigo. É postura indefinida. Você, quem é definido, meu irmão, não muda pelo que o rodeia, permanece firme. Pega uma estaca de aço e finca ela no chão. Vem a chuva, pode ir ali, lá está o aço fincado no chão. Vem os vendavais, ele não muda de forma alguma. Nós temos que ser como estacas de aço.
Nenhuma intempérie que nos rodeia nos fará mudar, nós permaneceremos o mesmo. Afinal de contas, não é isso que Jesus nos compara? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz muda? Alguém consegue mudar o sol? A luz do dia que nos envolve, alguém consegue mudar isso? E o sal, alguém consegue mudar o sal? Pega o sal, joga dentro de uma vasilha, ele altera a água. Você ferve a água, evapora tudo, lá no final está o sal de novo. Pega ele e usa novamente, que ele continua salgando. Não muda as suas características, permanece o mesmo. E Jesus falou: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E não se pode edificar, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, assim como não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, também vocês não podem se ocultar, não podem mudar. Vocês têm que ser firmes e constantes. Colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Não está enxergando a sua própria condição. Mas nessa noite, irmão, eu acredito que Deus vai nos dar graça, e você vai sair daqui enxergando. Aí ele ainda diz assim: eu repreendo e disciplino. Algumas versões dizem e castigo. Eu repreendo e castigo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. E tem pessoas que ouvem, mas não muda. Ouve, mas não se arrepende. O Senhor está falando: ser zeloso. Zeloso de quê? Zeloso da palavra dele, zeloso da obra, zeloso da sua própria vida. Ser zeloso da tua própria vida, porque eu vou vomitar-te da minha boca. Tenha zelo contigo mesmo. Tenha uma postura definida. Sai da mornidão, porque tu és morno, eu vou te rejeitar. Sai da mornidão. Lança a mão do arado, não olha para trás, vai em frente. Irmão, temos nesse ministério, e eu me alegro nisso, que você nem imagina, porque isso nunca foi visto por aí. Temos nesse ministério pessoas que a mãe expulsaram de casa. E cá entre nós, para um filho sair de casa por causa de uma igreja, essa igreja tem que ser muito boa. E o obreiro nela tem que estar aprovado, ao ponto de transmitir uma palavra que faça uma pessoa ser rejeitada por pai e mãe, por toda a família, prefere ir para a rua, para debaixo de um viaduto, mas não abandonar a igreja. E é assim que tem que ser. A tua família são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. É assim mesmo que tem que ser. Uma vez uma mulher chegou aqui nesse ministério: pastor, eu queria tanto, você fala com meu marido, para ele voltar para casa e tal. Eu nunca tive a oportunidade de falar com o marido dela. Se eu tivesse, eu diria para ele: rapaz, nunca mais pisa naquele lugar. Esquece aquela mulher, aquilo ali não é digno nem de um casamento, nem de olhar para a tua cara. Mas eu não tive essa oportunidade. Porque sabe uma coisa, meu irmão? Quem não é, não se mistura. Quem não é, não se mistura. Nós temos que ter posições radicais. Vamos servir a Deus? Então vamos servir a Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos exaltar a Deus? Então vamos exaltar a Deus. Vamos proclamar a glória do Senhor? Então vamos proclamar a glória do Senhor. Vamos dizer que o Senhor verdadeiramente reina? Então vamos dizer que Ele reina, é Ele. Vamos dizer que Ele é Senhor absoluto? Ele é Senhor absoluto. Vamos proclamar com definições. Não adianta se disfarçar, querer um pouquinho da glória para si,
Se tu tiver que ser engrandecido, Deus te engrandecerá, mas não te engrandeças a ti mesmo. Transmite a palavra do Senhor, como Ele te mandar. E se você estiver fazendo certo, todos verão o seu elevar dia após dia. Aqui, ele diz, eu repreendo e castigo a quem amo. Só que tem gente que mesmo vendo a repreensão diante dos seus olhos, dentro da sua casa, tem gente que não adianta, que não se arrepende, não é zeloso nem pela sua própria alma, que está a ponto de ir para o inferno, a ponto de ser vomitado. Aí ele diz, eu estou à porta e bato. Olha aí a graça de Deus. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, ele comigo. Como assim, se alguém ouvir? É o livre-arbítrio, porque ouvir todos ouvem. Irmão, quando Deus fala, todos ouvem. Mas ele diz, se alguém ouvir, significa se der ouvidos. Se alguém me der ouvidos, porque o orgulho do ser humano é tão podre, mas tão podre, que procura ignorar até a voz de Deus. Pode ignorar, a voz de Deus pode ser ignorada. O que não pode ser ignorado são os efeitos que ela traz. Isso não pode ser ignorado. Eu posso ignorar a voz de Deus a hora que eu quiser, mas eu jamais poderei ignorar os efeitos dela. E aí, para concluirmos, o projeto de Deus, eu cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém está vendo o Espírito aí? Onde ele está? Está vestido como? Mas ele está falando às igrejas, não está? Nós precisamos aprender como ele fala. Agora, aqui diz, ao vencedor, e como eu venci, eu sempre digo, eis aqui uma linguagem de guerra. Vencer significa ter participado de uma batalha, de uma guerra, e sair vencedor. É isso que você foi chamado, irmão. Você foi chamado não para a sombra e para a água fresca, você foi chamado para a guerra. Você foi chamado para a batalha. Essa não é uma igreja social. Aqui não se chama, lá na frente não está escrito igreja de nova vida, a igreja da família. Não está escrito isso lá fora. Olha aquela placa que está lá fora, para você entrar aqui e realmente não ser enganado. Olhou ali fora, já sabe que a coisa aqui dentro é diferente, é sério. E aqui não está escrito, venha para cá porque temos um ótimo ambiente familiar, temos creche para os seus filhos, temos berçário para você passar os seus finais de semana. Não tem nada disso aqui dentro, irmão, nada disso. Se eu tiver que escrever alguma coisa nesses termos lá fora, eu escreverei Centro de Seleção de Deus. O exército do Senhor sobre a terra se forma aqui. O exército de Deus sobre a terra se forma aqui, com a voz da restauração. Não existe nenhuma outra igreja que tenha a autoridade que nós temos. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Decanta labaçou de cantos. Meu irmão, você não sabe a alegria que o Espírito Santo tem me dado nesse ministério. Cada dia que passa eu me transformo no homem mais feliz que o mundo já viu. Sabe o que ele me falou? Num flash. Você sabe que aqui é um centro de seleção e Deus está formando um exército para uma determinada hora. E sabe o que ele falou comigo aqui agora? Nesse instante, que parte desse exército já está pronto aqui dentro. Parte desse exército já está pronto. Pessoas que vão fazer parte do exército final de Deus na terra já estão aqui dentro. Parte já está aqui dentro. Foi um mover tão glorioso, meu Jesus.
E é por isso que eu vou até a morte com ele. Haja o que houver, venha o que vier. Agora, tem gente que diz assim, Deus falou mesmo? Irmão, pode ignorar a voz de Deus. O que você não pode ignorar são os efeitos dela. Amém? Então diz, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, irmão, você precisa vencer. Para vencer tem que guerrear, tem que levantar, tem que se exercitar, tem que se preparar, tem que aprender a usar as armas. Ninguém vence dizendo, eu estava ali pegando uma praia, surfando, agora eu vou para a guerra. Você não está pronto, você tem que se aprontar. E só existe uma arma, uma única arma, que nos dá a vitória nessa batalha. Se chama a palavra de Deus. Sem essa arma ninguém vence nada. Jesus Cristo veio a este mundo, fez uso de quê? Ele é tão poderoso que fez apenas uso de palavras. Foi para o céu e nos deixou apenas palavras. Todo o seu ministério, tudo que ele deu para as pessoas foi palavras. E ele disse, bem-aventurado o que ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem que edificou a sua casa sobre as rochas. Vieram as vendavais, as chuvas, os ventos, os rios, bateram contra aquela casa, mas ela não sofreu abalo algum, e essa casa é a tua vida, irmão. Você tem que vencer, descruzar os braços, dar tempo para Deus. Se você não dá tempo para Deus, Ele também não dá tempo para você. Tem que ser uma troca. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, clama a mim e responder-te-ei. Luta, meu irmão, vence, guerreia. Guerreia. Não pensa que geração Jesus Cristo foi edificada com unção de óleo, com distribuição de rosa, com ilusão para o povo e com mentiras, não. A busca do Espírito Santo. Não pensa que geração de Jesus Cristo é edificada com isso, não. Porque se geração de Jesus Cristo fosse edificada com isso, Deus não te tiraria de onde você estava fazendo essas coisas para vir para cá. Se Deus te trouxe para cá é porque aqui tinha algo diferente para a sua vida, algo verdadeiro. Vença, irmão, guerreie. Não deixe que a sua vida seja envolvida pelas coisas do mundo e que a sua espiritualidade seja sepultada. Lute, não te dê por vencido. Guerreie, peleje, batalhe. Não dá descanso ao teu corpo, não deixa que a moleza do teu corpo te domine. O teu corpo pode ser levado ao cansaço, mas o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Impõe a força do teu Espírito sobre o teu corpo. E não te dê por vencido. Guerreia, peleja, vai para a oração, vai para a palavra, vem para a igreja, vem para o seminário, vai ler um livro, pega livros na sala, tem um monte de livro. Às vezes eu até dou uma entristecida quando eu olho muitas coisas lá e pouca gente usando, mas eu me alegro porque eu pude obedecer ao meu Senhor. Eu fiz a minha parte. Poderia estar pedindo dinheiro aos outros, ao contrário, estou dando coisas. A Bíblia diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E eu sou um bem-aventurado. Não exploro ninguém. Não peço nada de ninguém. Não uso o ministério com argumento para arrancar nada de ninguém. Porque esse ministério não tem falta de nada. Tudo que Jesus manda fazer, primeiro Ele dá o recurso. Aqui é assim que funciona. Então, irmão, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmão Marco, irmão André, tem algo a passar de Deus? Tem? Amém. Paz do Senhor Jesus. Deus mostrava no momento da ministração, da pregação, como se pedras preciosas descessem no meio da congregação.
E pessoas, algumas pegavam essas pedras preciosas e outras deixavam cair no chão. E quando se apercebia e virava para apanhar as pedras preciosas, sumia. Até aqui, diz o Senhor. Amém? Amém. Irmão Marcos, tem algo? Amém. Uma visão que eu tive com duas jovens. Elas estão lá atrás. É uma moreninha e uma branquinha. Elas estão lá atrás. Estou vendo elas daqui. E Deus manda dizer para as duas assim: vocês estão caminhando no mesmo sentido que o mundo está caminhando. Ele diz para vocês duas nessa noite: a igreja caminha, minha irmã, na contramão do mundo. E vocês devem mudar a direção da vida de vocês. Porque a igreja caminha na contramão do mundo. E essa frase está escrita aqui: Centro de Seleção e Justiça, é um presente de Deus para vocês meditarem nessa frase e mudem a direção de vocês, porque assim manda dizer o Senhor para vocês. Igreja, quando vocês chegarem para o culto, a partir do primeiro momento que vocês entrarem pela porta lá, fiquem sabendo de uma coisa: Deus já está observando vocês, a nós, a mim também. Deus está fazendo a sua seleção. Colocou o pé ali dentro, Deus já está fazendo a sua seleção. Tem 4 anjos lá na porta. A porta não está sozinha. Na direita tem 2 e na esquerda tem mais 2 anjos na porta ali. São os anjos de guarda do Senhor. Estão ali algo determinado para Deus. Ele não me revelou, mas eles estão lá. Isso eu posso garantir aí na igreja. Deus também quer dar uma bênção na área de cura. E é uma bênção coletiva. Quem tiver problema de coluna, dor na coluna, dor nas costas, às vezes a pessoa está dormindo e não consegue a posição porque dói as costas, o Senhor quer abençoar. Amém? Em nome de Jesus, recebe a cura. Em nome de Jesus Cristo nessa noite. Amém. Até aqui o Senhor entregou.